Olá, queridos, boa tarde, paz e graça a todos que já estão aí conosco. Quero dar uma boa tarde para a nossa amada coach Micheline. A paz e a graça a todos. Vamos esperar todos entrarem para a gente começar a nossa live nesta tarde. Chama aí seus amigos, convida todos para estar conosco agora. Esperando vocês entrarem. Bem-vindo, Hélio. Queridos, nessa tarde é com muito prazer e alegria que estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nessa hora da conquista. A nossa tarde, uma tarde especial que Deus reservou para nós. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Deus, Ele te ama e o plano de Deus é que você esteja bem, que tudo vá bem na sua casa. E nós convidamos a nossa amada coach Micheline para falar um pouquinho sobre como você pode gerenciar suas emoções nessa tarde. Então, nós vamos ter uma tarde bem bacana, uma tarde especial. Então, não fique de fora. Convide todos para estar participando conosco agora. Eu quero orar com você nessa tarde. Quero agradecer a Deus por essa tarde estar aqui com vocês. Vamos orar? Vamos tirar um período agora, um minuto de oração? Pai, em nome de Jesus, nessa tarde eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um que está ouvindo agora, que vai ser ministrado por esta palavra. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Pai, porque o Senhor é um amigo, porque o Senhor, Pai, cuida de cada um de nós. Pai, o Senhor reservou esses dias para nos abençoar, o Senhor reservou esses dias para falar conosco, para ministrar no nosso coração. Então, Senhor, abre os céus nessa tarde. Somos gratos por a nossa família, somos gratos pela nossa igreja, somos gratos pelo nosso Brasil. Incendeia cada um de nós com a tua palavra nesta tarde. Espírito Santo, eu te convido para ministrar em cada coração, em cada lar, em cada família agora, Pai. Muito obrigada por esta tarde. Muito obrigada mesmo, Senhor. Fique conosco e que essa tarde seja uma tarde de vitória. Bem-vinda, nossa amada! Olá, pastora! Boa tarde a todos! Gostaria de agradecer imensamente o convite, é um prazer estar aqui com vocês, me conectar a esse povo lindo, né? Eu tive a alegria de conhecê-la numa ocasião muito especial, né? E Deus, ele é perfeito nas conexões, né, pastora? Então, eu quero agradecer essa oportunidade e, como você pediu, vou falar um pouquinho essa tarde como lidar com as emoções, né? Obrigada a todos, viu? Tô vendo aqui muita gente dizendo para eu ser bem-vinda, obrigada. Depois quero conhecê-los pessoalmente. E como o conteúdo é extenso, pastora, eu não sei se eu já posso começar, você quer me perguntar alguma coisa? Eu quero só que você se identifica direitinho, qual é a sua igreja, do nosso amigo, né, pastor JB Carvalho, a comunidade. Isso, E quero exatamente. agradecer aos nossos pastores, à nossa igreja que está aí presente, aos nossos amigos, de perto e de longe, do Brasil e fora do Brasil, que está aqui conosco nessa tarde. Bem-vindos todos. Uau! A palavra é com você, minha amada. Tá bom, obrigada. Então, gente, meu nome é Micheline Cerqueira, sou da Comunidade das Nações do campus de Taguatinga, com o pastor Renato Carvalho e pastora Elisângela, né? A sede é no CIA, com o bispo JB Carvalho, homem de Deus, e desde que eu tô lá na igreja com eles, assim, eu tenho crescido muito espiritualmente também, sou filha de pastor, nasci na igreja, né? Amo
me conectar ao nosso Deus, amo aprender com Ele todos os dias, me submeter à vontade dEle. Hoje sou coach, é uma missão que Deus me deu, treino mulheres, treino pessoas para recuperarem a identidade que Deus deu a cada um. Nós nascemos com um propósito, nós nascemos com uma identidade. E por muitas experiências na nossa vida, nós nos perdemos disso. Então, eu creio que há alguns anos atrás, né, eu já trabalho com treinamentos há bastante tempo, alguns anos atrás, Deus me colocou nesse propósito de resgatar identidades, de ser um canal de Deus para resgatar as emoções, as feridas, né? Então, eu tenho me colocado nessa posição de pedir que Deus me capacite cada dia mais para que eu possa me conectar às pessoas certas, para que eu seja um instrumento dele na Terra, para que as pessoas se recuperem na sua essência, na sua identidade, como eu já disse, para que elas possam viver o melhor de Deus. Nós estamos na Terra, nós somos seres humanos, mas acima de tudo, nós somos seres espirituais. Fomos todos gerados por Deus para um propósito muito maior do que a gente possa imaginar, né, pastora Elaine? Então, eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade. E vamos falar um pouquinho aí sobre como lidar com as emoções, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos estar conectados com tudo isso, né? Emoção, espírito e corpo. E tudo se conecta. Então, hoje eu vou começar aqui com uma palavra que fica em Salmos 55, versículo 2, 4 e 5. Aqui é uma súplica de Davi. Eu gosto muito do salmista Davi, porque ele se mostra muito verdadeiro nas suas emoções. Então, eu escolhi esse texto para falar um pouquinho, começar a desenvolver esse tema com vocês. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Uau! Doído, né? Parece até que ele está na quarentena, parece até que ele chegou aqui agora e está, talvez, expressando todo o sentimento que muitas pessoas nesse momento estão em casa sentindo. Muitas pessoas estão acometidas pelo medo, pelo terror, pelo sofrimento, por não saber como vai ser o dia de amanhã, por não saber como isso tudo vai acabar. Então, eu achei ótimo o tema que você pediu para eu desenvolver aqui com vocês, porque nesse versículo ficou muito claro aqui que Davi estava mostrando a sua plena vulnerabilidade. Ele estava dizendo, sou humano, uau! Davi, nessa ocasião, estava dizendo, eu tenho fraquezas, eu estou com medo, Deus me ajuda, né? Aqui ele fala, inclusive, de sensações no corpo, né? O peito, o coração, terrores de morte, né? E quando a gente tem uma emoção negativa, a gente tem sensações, né? A gente sente coisas também no corpo. A nossa química muda. A nossa fisiologia muda. Deus é tão perfeito na criação do ser humano que ele nos capacita até a se defender. Ele sabe para onde mandar o sangue quando a gente precisa correr, né? Eu vou discorrer mais disso aqui. Então, nessa palavra, Davi mostra para as pessoas que ele estava com medo, ele começa a orar, ele começa a clamar. Esse é o momento que nós estamos vivendo, né, pastora? As emoções dos seres humanos no mundo inteiro, nesse mundo globalizado, estão à flor da pele. As pessoas estão aterrorizadas, principalmente se escutam muitas notícias, né? Se escutam muitas notícias, se passam o dia inteiro assistindo televisão, aí é que elas estão com medo mesmo. Sorte de Davi que nessa época não tinha televisão, né? Então, o que eu quero primeiramente falar com vocês? Que
tem coisas que podem ser libertadoras para um cristão. Entre elas, reconhecer a própria vulnerabilidade, reconhecer as emoções, reconhecer os momentos de medo, reconhecer os momentos de fraqueza. Porque Deus não chamou nenhum corajoso, nenhum gigante, nenhum poderoso. Deus gosta dos fracos, porque é Ele que faz a gente ser forte. Ele que nos capacita a viver o que nós precisamos viver. Então, de alguma maneira, quando nós somos como Davi, que aqui nesse salmo ele ilustra muita dor. Dor, inclusive, medos que ele sentiu na pele. Então, Davi, nesse momento, ele mostra, ele se conecta a Deus quando ele começa a falar de toda a vulnerabilidade dele. Então, já entrando aqui numa dica poderosa para os cristãos, todos nós, muitas vezes, temos medo até de mostrar o que estamos sentindo, por causa do julgamento, por causa de ter coragem de dizer, nossa, eu sou cristão, mas eu também sinto certas coisas. Porque as emoções, elas não podem ser só espiritualizadas. Emoção é emoção, espiritual é o espiritual. E isso é muito importante. Então, quando um cristão quer entrar nessa atmosfera e quer encontrar tópicos para se libertar desse peso que Deus não deixou para a gente, e eu vou falar mais para vocês sobre isso, o ponto 1 é reconheça suas emoções. Reconheça. Deus, olha só, tô fraco, sabe? Eu tô me sentindo um cristão morno, tô precisando de ajuda, estou com medo, estou sem forças, hoje eu não consigo levantar da cama. Então, mostre, reconheça a sua emoção. O que você estiver sentindo naquele momento vai ser um ativador para você se conectar ao seu Criador. O segundo ponto é que quando você assume os seus medos, quando você tem clareza dessa emoção, você consegue também desenvolver com Deus uma estratégia, Deus vai te dar essa estratégia para você vencer esse medo, porque o medo paralisa. Então, quando a gente fala assim, Deus, estou com medo, me ajuda, você está dizendo, posso ir com medo? Você vai estar comigo? Você me dá essa direção? É mais ou menos assim, da pastora Elaine, que é libertador, a gente reconhecer nossas fraquezas, nós assumirmos que somos vulneráveis. É tremendo, né? O terceiro ponto é Deus também tem emoções. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus tem emoções. Jesus veio à Terra e mostrou isso. Ele mostrou que ele tinha emoções. Ele chorou quando soube que Lázaro morreu. Ele queria curar vidas porque ele sentia o sofrimento daquelas pessoas. Ora, se Deus tem emoções, e nós temos várias passagens na Bíblia que nos falam isso, nós sabemos que também podemos ter emoções. Deus nos dá esse direito. Por que tantos cristãos hoje têm que achar que são super cristãos, que não têm que sentir nada, que não podem mostrar sua vulnerabilidade? Todos nós precisamos reconhecer as nossas emoções, porque o nosso Criador, o nosso Deus, ele tem emoções também. E se nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai Celeste, então nós também temos que nos permitir reconhecer essas emoções. Se nós não tivéssemos emoções, se nós não deixarmos que essas emoções apareçam, que se revelem a nós com clareza, para que a gente saiba como gerenciá-las, pastora, nós seríamos como robôs. E seria muito triste isso, porque as pessoas que inibem suas emoções, elas costumam ser mais racionais.
E elas costumam gerar um depósito de dores, um depósito de angústias dentro de si, porque elas não conseguem mostrar para alguém, ou para uma pessoa certa, para um conselheiro, para uma pessoa que possa ajudá-lo, ou principalmente para Deus, aquela emoção que está travando a vida dela. A nossa vida fica travada se nós não tivermos clareza dessas emoções. Sentimos amor, sentimos alegria, sentimos felicidade, culpa. Mulher sabe bem o que é a culpa, né, pastora? Porque depois que a gente se torna mãe, eu não sei se todos estão aqui, são mamães, papais, né, quem ainda não é, mas quando nasce uma mãe, nasce também uma culpa com a gente, né? Então, é um sentimento que é uma emoção que a gente sente também, a decepção e o medo, mais uma vez. Eu estou falando muito do medo, pastora, porque ela é considerada uma emoção, é reconhecido como uma emoção. E o medo, ele talvez o que mais atrapalha uma pessoa a avançar. É o que aprisiona o homem, né? Aprisiona, e a pessoa, nessa fase especial de quarentena, de isolamento social, o que eu mais tenho escutado em todos os meus atendimentos é: Micheline, eu estou com tanto medo. Eu já escutei pessoas dizendo assim: eu não tenho coragem de sair da cama para ir para a cozinha porque eu estou tomada pelo medo. Né? Então a gente tem que trabalhar no conteúdo que as mentes estão recebendo nesse momento. Porque a gente sabe que quanto mais você alimenta o medo com as mensagens que você recebe externas, mais medo você vai ter. Então, eu quero abordar bastante esse tema essa tarde por isso. Às vezes, nós temos emoções agradáveis, às vezes não. E por que às vezes uma emoção não é agradável? Talvez por causa das premissas negativas, das premissas falsas. Então, eu pergunto para quem está aqui, né? Em quais premissas você está fundamentando as suas emoções? Em premissas verdadeiras, em premissas falsas, sabe? Quem você está fazendo, quem está sendo a sua base, né, para isso tudo, para você sentir o que você tem que sentir, para você avançar, para você ser uma pessoa melhor. E aqui eu trago um outro versículo que fica em Gálatas 5, 22 e 23, para é antigo, todo mundo conhece essa parte da Bíblia, né? Fica no Novo Testamento. Tem algumas pessoas aqui que me seguem, estão entrando agora na live, e algumas, talvez, tenham pessoas que me seguem que não são evangélicas, alguns católicos, espíritas, então sejam todos muito bem-vindos, né, pastora? Nós estamos falando de um amor universal, que é o amor de Deus, que é Cristo em nossas vidas, é o nosso Criador, então isso independe de religião. Né? O principal é se conectar ao nosso Deus, né, pastora? Verdade. E aqui em Gálatas 5, 22, 23, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Uau! Aqui em Gálatas tem a palavrinha mágica, domínio próprio. Eu posso dizer que seria talvez uma inteligência emocional? Será que aqui Deus já não estava nos falando, galerinha, estou deixando aqui na palavra, alcancem o domínio próprio, porque isso também é um pilar da inteligência emocional. Né? Então aqui, se nós estivermos alcançando esse domínio próprio, quando a gente submete as nossas emoções a Deus, é isso, inteligência emocional, domínio próprio. A inteligência emocional te faz alcançar o quê? Uma comunicação assertiva. Nós temos em alguns estudos que alguns defendem 5 pilares, alguns 4 pilares. Eu gosto dos 4 pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, é a identidade. Eu trabalho com isso todos os dias, né? Vamos recuperar a sua identidade, vamos trabalhar o seu autoconhecimento. Quem criou você sabe quem é você, então do que você se perdeu? Quem é você? Essa identidade, esse autoconhecimento, ele é um pilar muito importante para você ter a gestão das suas emoções.
E o segundo pilar é a gestão da emoção, só que você só consegue quando você tem esse autoconhecimento. O terceiro é a empatia, é uma palavra que está muito em voga agora, todo mundo usa, mas nem todo mundo sabe praticar essa palavra, né, pastora? Infelizmente, a empatia, ela ficou até uma palavra muito fácil de ser usada, assim como a gratidão. Mas as pessoas não entendem o verdadeiro conceito da empatia. E a sociabilidade, que é a sua liderança, a sua influência, né? Seu poder de influência, seu poder, como você se relaciona com as pessoas. Isso tudo é inteligência emocional. E se a gente parar para pensar, isso tudo vem aqui a partir do domínio próprio que está em Gálatas, né? A inteligência emocional é a capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos, assim como o sentimento do outro. E aí entra a empatia, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas não sabem aconselhar. Às vezes eu chego para alguém e falo assim, nossa, tô tão triste, né? Com o acontecimento que eu passei esses dias. E a pessoa vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, mas você tá triste com isso? Né? Então, assim, isso não é empatia. Empatia é você realmente, verdadeiramente, se colocar na posição do outro, se conectar àquela dor. Talvez você não conheça aquela dor, talvez você não conheça a dor de perder alguém que você ame, e você está ali no momento tendo que consolar alguém que perdeu uma mãe, um pai. Mas você pode abraçar aquela pessoa, se conectar à dor dela, né? Dizer, olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu tô aqui para te escutar, para te abraçar, né? Para ser o seu conforto nesse momento. As emoções fora de controle não produzem resultado de paz. E eu sei que todo mundo sabe disso muito bem, né? Quem nunca perdeu a paciência? Quem nunca falou uma besteira e falou, meu Deus, por que eu falei isso? Né? Quem nunca deu um conselho errado? Quem nunca reagiu ao invés de pensar antes de agir, né? Quem nunca ofendeu, magoou alguém pelo nosso ímpeto de falar, nossa, é isso que eu vejo, é assim que eu penso, então eu vou falar, né? E isso não é o saudável para as relações, já que a gente está falando aqui sobre pilares, né, da inteligência emocional. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está aqui em Tiago 1:20. Então, olha que lindo. Deus até sabe que a gente tem até, sim, um direitinho, a gente vai sentir a ira. Mas o que vem depois da ira, e aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês, é que é o problema. Você pode até se irar, mas reconhecendo que essa ira, dependendo do que você vai fazer com ela, ela não vai promover a justiça de Deus. E se nós somos pessoas que queremos viver na justiça de Deus, vivendo bem, levando o amor para as pessoas, vivendo esse amor, nós temos que buscar isso, né? Da gente até, sim, a gente vai sentir emoções negativas, né? Mas a gente tem que controlar, gerenciar, como bem você disse, essas emoções, né, pastora? Quando não entregamos nossas emoções ao controle de Deus, nós começamos a sentir muitas coisas. Nós somos invadidos, sim, pelo medo, muitas vezes pela desesperança, muitas vezes pela raiva, muitas vezes pela angústia. Nós ficamos muitas vezes paralisados. E por que isso? Porque nós somos espírito também. Nós precisamos estar conectados a Deus. Esses dias eu escutei uma palestra super interessante de um japonês, eu esqueci o nome dele. Ele falava de uma forma muito interessante, eu imagino que ele não tem religião nenhuma. Mas ele falou na palestra dele que a grande descoberta da vida dele, para ele prosperar, foi descobrir que ele precisava alinhar o propósito dele, profissional, ao Criador.
Então eu achei aquilo incrível. E ele disse que depois disso, depois que ele se encontrou com essa fonte, é muito linda a palestra dele. Ele falou que mudou todo o contexto profissional dele, toda a história dele, né? E eu imagino que ele não tem religião nenhuma. Então, independente disso tudo, né? Nós precisamos nos conectar a Deus. Nós precisamos entender que quando a gente submete as nossas emoções ao nosso Criador, a quem nos fez, a quem está com as mãos estendidas para esse amor tão pleno, tão absoluto, tão profundo, nós com certeza vamos avançar em muitas áreas na nossa vida. O caminho do sucesso e de uma vida mais feliz é conhecer as nossas emoções. Eu vou enfatizar bastante isso. Você só consegue gerenciar suas emoções se você conhecer suas emoções. Se você não conhece, você não tem o que gerenciar. O que você vai gerenciar se você não conhece? Então você tem que conhecer. E assim você vai conseguir submeter a Deus. As principais emoções, né? Eu estava falando muito sobre medo por causa de tudo que estamos vivendo. É a alegria, a tristeza, a raiva, o medo. E alguns defendem que o nojo, a aversão, é também uma emoção. Por que eu estou ressaltando isso? Porque as pessoas confundem muito emoção com sentimento. Sabia que emoção e sentimento são duas coisas diferentes, pastora? São diferentes. Vou explicar para vocês. A emoção, ela é inconsciente. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa está no meio da rua e vê um cachorro pitbull soltar da coleira e ele correr até você, Deus me livre, não dá nem para pensar nisso, né? Mas se você vê esse pitbull vindo em sua direção, você vai agir muito rápido. Isso é a defesa, é a sobrevivência. Se não fosse isso, não fosse esse mecanismo que Deus criou, nós não conseguiríamos nem estar aqui hoje. Então, isso é um mecanismo de sobrevivência, é uma reação rápida, não dá para pensar, é inconsciente. Depois que você toma consciência disso, então a emoção é inconsciente, é de percepção parcial, é automática. Ora, você viu o pitbull, ele está vindo para te atacar, automaticamente você vai sair correndo, né? Se tiver alguma coisa alta para você subir, você tiver certeza que ele não vai te atacar, você vai subir e vai se proteger de alguma forma. E a emoção, principalmente, ela gera um comportamento e alterações físicas. Ou seja, quando você sente uma emoção, como por exemplo a do medo de ser atacada por um pitbull, o seu coração vai acelerar, as suas pupilas vão dilatar, a sua mão vai suar frio, o sangue, quando a gente fala assim, ai, me deu um frio na barriga, é verdade, porque o sangue desce para os membros inferiores, para as pernas, para você ter muita energia para correr. Né? Então, o corpo, o cérebro libera na corrente sanguínea adrenalina. Então, por isso que a emoção, ela é fisiológica. Quando a gente parte para sentimento, o sentimento é outra circuitaria cerebral, pastora. Olha como Deus é perfeito na criação dele. A emoção, ela gera um comportamento. Ela gera uma reação, ela faz você ser rápido. O sentimento, ele já é diferente, porque é outra circuitaria cerebral, não é o mesmo circuito da emoção. A circuitaria dos sentimentos, ela é diferente, como eu já disse, ela é consciente, ou seja, eu tive medo do pitbull que estava chegando para me atacar, e aí, segundos depois, são segundos. Aí eu entendo, uau, eu tive medo. Primeiro veio a emoção, depois vem o sentimento. O sentimento é a resposta consciente àquela emoção que você teve. E as pessoas confundem, né, pastora? Verdade. Confundem emoção com sentimento. Ela é uma decisão. Ela é uma percepção de si mesmo. Então,
O sentimento é a resposta da emoção, diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Então, ela te dá o poder de decisão. Por quê? Porque o sentimento, ele te dá a opção de você ter uma estratégia. Agora, imagina se o sentimento viesse antes da emoção, que pânico. Por quê? Porque você primeiro ia analisar qual é a distância daquele pitbull até chegar em mim, qual é a estratégia, eu vou correr, ou eu vou pular, ou eu vou ficar aqui e tentar lutar com o pitbull. No que você fez isso, você já foi atacado pelo pitbull. Então, por isso que a emoção é tão importante, né? Ela é um recurso mesmo de defesa. E cada vez mais eu me apaixono por Deus, assim, por tudo que Ele fez no nosso mecanismo, né? Em nós como seres humanos. A criação é muito perfeita. Porque ele pensou em tudo, ele pensa em tudo até hoje. Por isso que nós podemos e precisamos mostrar quem somos, saber quem somos, mostrar nossa vulnerabilidade. Porque assim nós estaremos super conectadas a esse Deus tão maravilhoso, que só tem coisas boas para nós. Principalmente se a gente se conecta a Ele, e assim como eu disse desse japonês que depois eu lembro do nome dele, eu te passo, e aí você pode mandar para as pessoas que ficaram curiosas, né? Ele se uniu ao Criador, né? Como ele fala, e ele avançou no propósito dele, ele prosperou no projeto profissional dele. E aqui, mais um versículo bíblico, né? Só para todo mundo, assim, tá bem, quem quiser ir anotando. Irai-vos, mas não pequeis, que fica em Efésios 4:26. Né? Aqui Deus está falando, olha, você pode se irar. Se uma pessoa pisar no seu pé, vai doer, você vai chorar, você vai ficar com raiva, mas não passa disso. Aí é a hora de gerenciar as emoções. Você vai estar numa quarentena, você vai estar no isolamento social, é um momento que você tem que se resguardar, é um momento que você vai estar ali vulnerável, mas o que você vai fazer com os sentimentos que vão surgir daquela emoção? Até porque nós reagimos muito mal ao isolamento. O ser humano foi criado para ser livre, né? Então, lidar com esse isolamento é algo muito, muito desafiador para o ser humano, né? Por isso que Exatamente. É muito desafiador. Entender a relação entre emoção e sentimento é crucial para o autoconhecimento. Então, é muito importante você entender quando você está tendo. E aí eu vou dar até um exemplo aqui legal que eu lembrei para ficar bem claro assim, a diferença de emoção e sentimento. Isso acontece muito com a gente não percebe. Às vezes você... deixa eu pensar aqui. Às vezes você está mexendo num álbum de fotografia e aí você, por acaso, encontrou no seu álbum uma foto que você nem lembrava daquela foto, de uma pessoa que era muito sua amiga naquela ocasião da foto, mas que depois ela te deixou triste, ela te magoou. Aí você olha a foto, passa batido, mas por incrível que pareça, talvez vamos falar até de namorado. Foi aquele namorado ou aquela namorada que te magoou, que te deu um fora, e você, cara, não acredito que ele fez isso comigo. E aí você passa o dia inteiro, você não deu importância para aquela foto, mas no seu cérebro, aquela memória de dor, aquela vivência está lá. É uma memória. Então, sem perceber, pode ser que você fique o dia inteiro mal-humorada. Você chega no trabalho mal-humorada, você dá resposta em todo mundo, você vai para a igreja e não quer falar com ninguém, você está mal-humorado, só que você não sabe por quê. E aí, uma bela hora, no final do dia, alguém chega e fala, nossa, mas hoje você está um poço de mau humor, por que você está assim? Aí a pessoa dá um clique e fala, gente, é mesmo. Aí lembra, pode ser que naquele momento que alguém deu o gatilho, a pessoa lembre, olha, eu acho que é porque eu vi aquela foto, eu lembrei daquela pessoa, fiquei lembrando daquela pessoa o dia inteiro. Aí virou um sentimento, por causa de uma emoção. Ela ficou com uma emoção negativa quando viu a foto da pessoa que fez mal a ela. E aí no final do dia foi que alguém perguntou e ela, uau! Aí virou um sentimento. Então, para quem ainda estava com dúvida, eu acho que esse exemplo ficou bom, né, pastora? Sim, bem claro, agora ficou
Então, olha lá. Estão entendendo? Se tiver entendendo. Todo mundo está entendendo, gente? Depois, qualquer coisa, viu, pastora? Se você quiser mandar as dúvidas para mim via direct, né? Se alguém ficar com dúvida, não tem problema. Se der tempo, a gente ainda, tô olhando aqui no relógio, tem que dar uma acelerada. Mas quem tiver dúvida depois pode me mandar. Entender a relação... Ah, isso aqui eu já falei. Agora, a fisiologia da emoção, só para vocês entenderem melhor, né? Existe a emergência, que é quando você vê o pitbull. Então, o que é ativado em você? O sistema límbico. Imediatamente, ele te dá os recursos para você correr. Já o neocórtex, ele é a parte racional da estratégia, em que você não vai ter tempo para ficar analisando a distância do pitbull. Né? Então, essa estratégia. O que é o ideal para você ter essa inteligência emocional? Equilibrar os dois. O sistema límbico e o neocórtex. Você não pode ser nem só emoção e nem só razão. Né? Nós temos que equilibrar os dois. E uma coisa muito importante que eu imagino você como pastora deve vivenciar muito isso no dia a dia, nos seus atendimentos pastorais, né? E assim, a gente percebe na humanidade hoje, o que acontece? A gente precisa entender que todos nós temos um mapa. Você tem um mapa, pastora, eu tenho outro. As minhas experiências de vida me fizeram ser o que eu sou hoje. Isso também, entender sobre isso, nos dá também poder de gerenciar essas emoções, de lidar com essa emoção toda. Saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, né, amada? Exatamente. Saber que ele foi criado com propósito e colocar Deus como centro e deixar Deus gerenciar a sua vida. As coisas se tornam fáceis, né? Exatamente. E aí, o que é simples para você, muitas vezes, não vai ser simples para o seu cônjuge, para o seu pastor, para a sua irmã na igreja, para as pessoas que você ama, para os filhos, para uma irmã, para uma amiga. Então, a gente cai muito nessa coisa do julgamento, porque eu estou baseando a reação da pessoa no meu mapa. Então, às vezes, uma pessoa não consegue pular ali do meio-fio porque ela teve uma experiência quando criança muito negativa, ela caiu do meio-fio. E qual é a primeira coisa que a gente faz? Julgar aquela pessoa. Nossa, mas você não consegue pular desse meio-fio, pelo amor de Deus. Então, é muito importante a gente entender o mapa de cada um. Isso vai dar também uma boa vida social, um bom relacionamento, né? Porque as emoções, elas precisam ser gerenciadas também partindo desse pressuposto da comunicação assertiva, né? Então, o que a gente precisa entender? Que 80% da gente é essa inteligência emocional, 20% da inteligência cognitiva. Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele fez com que a gente tivesse essa abertura de desenvolver essa inteligência emocional para viver melhor, para ter mais leveza, para ser mais feliz, né? Para ter mais oportunidade de se conectar a ele. Até porque o nosso lado emocional é o lado da fé. É quando a gente está conectado com as nossas emoções e é isso mesmo, tem que submeter a Deus, como eu já falei lá no início, porque senão a gente não vai conseguir se conectar a isso tudo. Né? E aí, para ajudar o pessoal que está aí online, eu vou colocar aqui algumas coisinhas que podem fazer você ter uma ideia. São poucas coisas, porque teria que ter muito mais tempo, né? Mas se você quiser saber em que nível está você emocionalmente, segue aqui alguns tópicos. Me fale para você, responda aí, né? Qual é a sua reação diante das situações? Qual é a sua reação? Sua reação é de, vou me desesperar, vou gritar, vou bater em todo mundo, tô com raiva. Ou a sua reação é proporcional ao que você está vivendo, você consegue respirar fundo, né? Você anda muito estressado? Se você anda muito estressado, também é um indício de que essa emoção está em desequilíbrio.
Falta de empatia é quando você olha, né, que é aquilo que eu estava explicando agorinha, você olha para o outro que não consegue fazer determinada coisa e você julga ele, ao invés de pensar, gente, ele tem a vivência dele, tem as dificuldades dele. Então, a falta de empatia é também algo que diz muito sobre a sua inteligência emocional. Ressentimento. Ah, pastora, quantas pessoas estão ressentidas, né? E isso é a prova da desconexão com Deus, né? Quando a gente submete as nossas emoções a Deus, a gente tem muito mais facilidade de se livrar de ressentimentos, né? Que mais? Medo de se expressar. Muita gente acaba se negando para dizer o sim para o outro e acaba arrumando uma tremenda confusão. Porque nem todo o pedido das pessoas que a gente ama, nós muitas vezes não temos condição de assumir aquela expectativa da pessoa, né? Então, esse medo de se expressar te aprisiona. E aí você fica com as emoções também bem comprometidas. Culpar os outros pelo que sente. Ai, mas é fácil, né? Quando a gente pode culpar a Deus. Muita gente prefere culpar a Deus pelos acontecimentos, mas não percebe que lá atrás você teve uma plantação. Você plantou sentimentos, você alimentou algumas emoções de forma, nas premissas, né, não verdadeiras, como eu disse lá no início, né? Então, você acaba achando o caminho mais fácil de culpar os outros. Então, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade para as nossas decisões, para os sentimentos que a gente alimenta depois das nossas emoções. Se sentir ofendido facilmente. Tem muita gente, pastora, que se sente ofendido facilmente? Sim, demais, né? A maior parte das pessoas se ofendem facilmente devido à circunstância em volta. E até mesmo eles não estão preparados para serem confrontados ou para ouvir a verdade a respeito de algum assunto. Então, Verdade. naquele momento, ele se retrai e, enfim, se chateiam, né? Porque não estão prontos para ouvir a verdade a respeito de algum assunto, principalmente quando se trata, quando nós vamos aconselhar pessoas, e se a gente for falar a verdade para elas, elas não estão prontas, né? E aí já tem uma chave para você, né, pastora? Quando você estiver nos seus aconselhamentos, a pessoa que se sente ofendida facilmente, ela com certeza está em desequilíbrio emocional, né? Ela precisa de ajuda. Não precisa do julgamento, mas precisa de ajuda. Levar tudo para o lado pessoal e não respeitar opiniões diferentes. Então, se você se encaixou em alguns desses tópicos, precisa trabalhar a inteligência emocional, né? Submeter isso a Deus, né? Pedir ajuda. Existem várias formas de resolver isso aí. E aí, para você que está meio achando muito difícil isso, eu vou falar agora 3 versículos bíblicos que nos incentiva a buscar mesmo esse equilíbrio emocional, a submeter as nossas emoções a Deus, a buscar isso todos os dias para ser uma pessoa melhor, para prosperar. Porque quando a gente tem inteligência emocional, como eu disse lá atrás, nós temos 80% de chance de alcançar o sucesso e de prosperar. Nós precisamos sim da cognição, do conhecimento, né, de estudar, mas isso é 20%. Então, os 80% são seus relacionamentos, é a forma como você se comunica com as pessoas, é a forma como você reage às pessoas, é a forma como você lida com essas pessoas. Então, vamos lá, 3 versículos, se vocês quiserem anotar as referências, Provérbios 14, 17. Quem é irritadiço faz tolices. E o homem cheio de astúcias é odiado. Quem quer ser odiado? Ninguém. Todo mundo quer ser amado, né, pastora? Mas nem Jesus conseguiu ser amado por todos, né? Então, você não vai ser diferente. Ninguém vai ser diferente. Então, nós temos, pelo menos, que equilibrar isso aí. Não vamos ficar irritados à toa. Vamos buscar esse equilíbrio emocional, né? Não,
segundo, Eclesiastes 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa seu espírito. Olha, Deus nos avisando, né? Pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, o que esse versículo fala pra gente? Você pode se irar, mas cuidado, porque se essa ira se alojar dentro de você, você vai se tornar uma pessoa tola, você vai fazer besteiras, você vai alimentar mágoas, você vai adoecer e pior, você vai se desconectar do seu Criador, esse Deus lindo que te ama do jeitinho que você é, mas de preferência sem ira, né, pastora? E o terceiro fica em Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Gente, vamos conquistar o espírito. Forte, né, pastora? Vamos conquistar, vamos ser pacientes, mas ninguém consegue ser paciente com essa vida maluca que a gente está levando, com isolamento, com isso tudo que está acontecendo. Então, como, Micheline, que eu vou buscar essa paciência? Em Deus. Ele é a chave, Ele é o poder, Ele é tudo que nós precisamos. Enquanto nós somos apenas criação de Deus, nós não conseguimos nada. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, que nós nos submetemos a Ele como nosso Deus, aí a coisa é diferente. É bem mais fácil, é bem mais leve. E aí, pastora, já está encerrando o nosso tempo, eu quero que você fale alguma coisa, eu quero falar aqui 8 dicas poderosas para você lidar com essa gestão da sua emoção, para você lidar com isso tudo, tá? Vou falar bem rapidinho, depois qualquer coisa eu mando para você escrito e você manda lá nos grupos da sua igreja. Atenção ao seu corpo e ao seu comportamento. Enxergue como você age diante da emoção e como isso te afeta. Eu defendo muito a clareza, o autoconhecimento. Então, do jeito que você começar a se avaliar, você vai conseguir gerenciar. É o que eu falei lá no início. Você precisa ter atenção ao seu corpo. O que seu corpo está dizendo naquele momento? Que comportamento é esse? Esse comportamento é legal? Ele vai me dar frutos? Ele vai me conectar ao que eu quero? Ele vai me ajudar ou ele vai me atrapalhar? Segunda dica poderosa, reduza as emoções negativas. Tem gente que fala, ai, tá chovendo, ai, que sol quente, ai, não acredito que hoje eu vou ter que ficar aqui em casa. Então, essas pessoas estão alimentando as emoções negativas. Evite avaliar de forma negativa uma situação, porque existem outras milhares de opções de saída. Escreva os pensamentos e sentimentos. Isso traz clareza e compreensão. Comece a agradecer o que você tem de positivo. Crie um ambiente positivo, de alegria, de esperança, né? Agradeça pelo que já está dando certo. Uma ótima dica para você criar essa atmosfera positiva é se conectar a Deus, canta, sabe? Lê um pouquinho da Bíblia, se você não tem esse hábito, fica curiosa, vai lá, pega a sua Bíblia, dá uma lida, aprende coisas novas, né? Isso você alimenta seu espírito, a sua conexão com Deus. Faça uma oração apresentando o que você escreveu de negativo. Porque tem pessoas, pastora, que são mais negativas mesmo. E isso tem até uma explicação, eu sou analista comportamental. Então, as pessoas mais racionais, que têm determinados perfis comportamentais, elas tendem a ser mais negativas. Mas isso não precisa ser uma cruz na sua vida, porque Jesus já morreu na cruz por você, né? E ele já ressuscitou, ele já levou tudo isso. Então, você não precisa ser negativo. Esse é um comportamento que você pode transformar. Então, que tal você escrever num papelzinho esses sentimentos, esses pensamentos negativos?
chega lá no seu quarto e fala assim, ô Deus, o negócio é o seguinte, Deus, ele quer ser seu amigo, você não precisa ter muita, sabe, muita coisa, Deus tá lá no céu, não, ele tá aí com você, ele tá no seu quarto, ele tá no seu dia a dia, no trânsito com você, ele tá com você quando você tá lavando uma louça, quando você tá em qualquer lugar, com a sua família, nos seus relacionamentos. Então escreva isso, converse com Deus, olha, Deus, eu tô muito negativa, o que tá acontecendo comigo, né, eu tô sentindo tudo isso é importante. Quinta dica poderosa: responda ao invés de reagir. Pastora, isso é uma chave poderosa. Anota aí. Reagir é um processo inconsciente, baseado nos gatilhos, dos estímulos externos. Então, você reage rápido, é o que eu falei. Você viu o pitbull, então você vai sair correndo, você vai reagir para o pitbull não te devorar. Só que você não pode reagir o tempo inteiro, sem pensar nas suas relações. Então, daqui a pouco você está magoando seus filhos, você está magoando os seus amigos da igreja, os seus amigos, a sua família, o seu cônjuge, né? Você vai sair atirando para todo mundo porque você quer reagir? Então, isso é saber lidar com a sua emoção, né? Que essa já é a sexta dica. Responder é um processo consciente que envolve perceber, depois decidir como se comportar. Então, responder é melhor que reagir. Porque quando você responde, você analisou aquilo tudo. E se você está percebendo que você está estressado, hoje à noite, inclusive, eu vou fazer uma live, né? Todos estão convidados. A gente vai aprender sobre esse período das mães aí nessa EAD, né? Nesse ensino à distância. Estamos enlouquecendo dentro de casa, né? Então a gente precisa de ajuda. Eu corrijo mesmo uma pessoa fera para nos dar várias dicas poderosas sobre isso. E o que acontece? Se você está nervosa, então não vai estudar com seu filho agora. Vai respirar fundo para você não ser uma mãe reativa, mas uma mãe que responde, que acolhe o seu filho naquele momento que ele precisa, né? Sétima dica, está acabando, pratique a empatia. Pratique a empatia, já falei disso, né? Olhe o mapa do seu próximo, perceba que aquela dificuldade que ele está tendo pode não ser a sua, mas ele tem um porquê daquela dificuldade, né? Seja empático com aquela pessoa. E faça atividade física, pastora. Você não tem ideia do que é atividade física para que as pessoas possam melhorar o raciocínio e as decisões, tomadas de decisão, sabia? Então é muito importante. Estamos em casa, estamos em isolamento, mas olha, aqui de manhã eu ligo, tem uns canais no YouTube, eu faço meu exercício, então dá para fazer muita coisa, né? Então é isso, pastor, eu agradeço a oportunidade, né? Vou abrir para você falar, porque senão a live acaba. Eu espero que todos tenham entendido, gostado, e o principal é: fique conectado a Deus. Submeta suas emoções a esse Deus tão maravilhoso que está com os braços abertos, né, para te ajudar, para te ensinar, para te capacitar, como eu falei lá em Gálatas, né, para alcançar esse domínio próprio. Domínio próprio é um mandamento de Deus, né, e você tem que ter. Como você vai ter? Submetendo essas emoções a Deus. É isso, pastora. Que palavra top! Uau! Amém. Eu quero mais. Querido, é muito bom ouvir essa palavra transformadora. E Paulo, ele diz para nós transformar nossa mente, renovar nossa mente ao entendimento da palavra. Essa é uma metanoia, uma renovação. E nesse dia você precisa disso. Você que está nos escutando agora, você que está aí do outro lado, você precisa se autoconhecer, porque quando você conhece, quando você submete a Deus, você vai ver quem é você de fato, de verdade. Quando joga a luz da presença do Senhor dentro do teu coração, aí você vai começar a entender: eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa passiva. Aí você vai começar a pedir Deus para te ajudar gerenciar suas emoções, porque nós podemos, em Deus, ser bem melhor do que somos. É verdade.
O convite do Senhor Jesus Cristo é que nós nos submetemos a Ele, porque Ele nos criou com um propósito de vida. Para quem não sabe, você não foi um acaso, você não foi um acidente, mas você foi projetado para ser feliz, para dar certo, para ser uma pessoa autêntica, para ser uma pessoa maravilhosa. E esses são os pilares para você gerenciar as suas emoções, como foi bem colocado pela nossa coach Micheline. E eu creio que em outra oportunidade vamos talvez continuar esse assunto ou falar de outro assunto, porque ela se dispôs a nos ajudar aqui na igreja em todo o tempo. Isso. Já era para ter tido um encontro já, mas enfim, Deus proporcionou hoje e estou muito feliz. Então, queridos, o convite de Deus está aí para você. Deixe Ele governar a sua vida. Deixe Ele ser o centro das suas emoções. Então, quando vier aquele medo, aquele pavor, aquele sentimento, aquela emoção, corra para os pés e fala: Jesus, me ajuda, porque sozinha eu não posso conseguir. E se você fizer assim, você vai deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele governar você por completo. Muitos entregam parte da sua vida ao Senhor. E aí outra parte não. E não tem como você ser gerenciado, você se autoconhecer, sem você passar pela cruz, sem você conhecer Jesus. Porque o Senhor, através da sua palavra, Ele joga luz. Eu vou colocar assim: Deus como o sol, Jesus Isso. como a luz e o Espírito Santo como o calor que nos aquece. Então, para você ser gerenciado, você precisa de Deus como o sol da sua vida, como centro. Jesus como a luz que vai te trazer clareza. Quando chega a luz, ilumina os lugares escuros, você percebe o quão deficiente você está em determinadas áreas, o quanto você precisa mudar. E quando chega o calor do Espírito Santo, aí você começa a dizer: eu posso vencer, eu posso conquistar, eu posso sair dessa zona de conforto, porque nessa quarentena nós precisamos entender isso, que Deus está permitindo a gente nos autoconhecer, nós nos conectar com Deus, estar mais próximo das pessoas que amamos e também sair dessa quarentena, desse período bem melhor do que entramos, não é, amada? Eu tenho certeza que todos nós estamos tendo a grande oportunidade de Deus de ser transformados, de mudar todo o nosso contexto. Eu acho que quando estivermos liberados, nós estaremos indo para o marco zero da nossa existência. Novas pessoas, pessoas melhores, pessoas transformadas, conectadas, né, em todos os sentidos e verdadeiramente, né, pastora? Verdade. E eu também quero dizer para você, nós temos poucos minutos, mas eu preciso falar uma palavrinha que se chama perdão. Libera o perdão, porque com perdão você vai poder viver bem melhor. Perdoe seu pai, perdoe seus amigos, perdoe aqueles que te feriram, te magoaram, para que você possa viver uma nova história, para que você possa experimentar o que Deus tem, porque muitas vezes você está sendo dominada por um sentimento. E quando você libera esse sentimento, quando você decide, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido relevar essa circunstância. Você vai E faz todo sentido com a ira, né, pastora? A pessoa se irou e deixou aquilo ali crescer e aí não consegue perdoar, né? Verdade. Aí é dominado por um sentimento, né? Por uma Verdade. emoção de ira, de falta de perdão. E vem série de coisas que fica para outra live, outro dia. Ah, é verdade. Eu quero te agradecer, amada, um prazer estar aqui. Quero agradecer a todos que estão aí conosco. Não saia daí, se nossa live cair, vamos reconectar, porque você vai orar conosco, vai nos abençoar nesta tarde. Amém? Então, você que está aí do outro lado,